Entrevista sensacional para começar em instantes, com o José Adalto Ferreira. Vamos na nossa prosa de hoje, que é com um consultor, José Adalto Ferreira, que tem 40 anos de experiência, especialmente focada na questão da logística. Mas ele vai contar para a gente muito mais. Isso daí é só uma pincelada. Adalto, por favor, conta para a gente da onde você vem e o que você está fazendo nesse contexto dos disruptivos. Perfeito. Bem-vindo. Obrigado, Sandra. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente é um dia memorável para mim. Agradeço em especial a Cris Lindner, né, nossa eterna parceira. Cris, que eu conheci há alguns anos, por conta da logística, né? Então, bom, você me apresentou, sou José Adalto Ferreira, eu tenho 53 anos de idade, mais de 40 anos realmente de trabalho. Sandra, comecei meu trabalho aos 11 anos de idade, 11 anos de idade, e posso dizer para você que não me arrependo de ter começado cedo. Ah, mas você já está aposentado? Não, não estou aposentado nem na Previdência Pública e nem na Previdência Privada. E posso E nem dizer tem pra... planos, e pelo nem tem jeito. planos para isso, porque, como eu te disse, né, são 42 anos de trabalho, e eu comecei a minha carreira como office boy, né, foi minha primeira entrada no mercado de trabalho, foi como office boy, e de lá para cá tem uma trajetória muito bacana, tanto no mundo privado quanto no mundo público. Eu trabalhei antes quando eu iniciei, né, logicamente, eu iniciei no mundo privado, fiquei por volta de uns 15 anos no mundo privado, depois prestei um concurso público e fui trabalhar nos Correios, né, onde eu fiquei por 25 anos. Uau, uma vida inteira, hein? Fiquei por 25 anos, então 15 anos, quase 12, um pouco mais do que isso, de 15 anos lá no mundo privado e depois 25 anos no mundo público. Então, e disso aí, né, tirei muita experiência até no início do ano passado, onde eu saí da empresa e eu montei, então, a minha consultoria empresarial. Agora, você já faz parte hoje dos disruptivos. Perfeito. E você também está atrelado ao empreendimento Delivery das Favelas, é isso? Perfeito, ótima lembrança. Conta pra gente, qual é o seu propósito dentro dos disruptivos, e depois você conta um pouquinho, porque a gente vai entrevistar depois o Anderson, esqueci o nome dele, desculpa. O Anderson, daqui a pouco a gente vai entrevistar, vai ser o próximo podcast, mas você conta pra gente um pouco do que é esse conceito e onde que você colocou toda essa sua bagagem, né, nessa inovação, dentro desse contexto de inovação. Sim, trazendo um pouco do meu histórico de Correios, onde eu trabalhei por 25 anos, eu fui um técnico de Correios nesses 25 anos, tive uma evolução de carreira, cresci dentro da empresa, né, me aperfeiçoei, digamos assim, e adquiri muito conhecimento lá dentro e, não cabendo dentro de mim, ainda busquei conhecimento acadêmico, me formei, tenho pós-graduações, algumas especializações, e posso dizer que lá dentro dos Correios, para mim foi, assim, acho que a minha melhor experiência profissional, né? Então, estando hoje fora dos Correios, há pouco mais de um ano, posso dizer para você que ter montado a minha consultoria, eu já vinha apreciando algumas coisas no mercado para que eu me identificasse quando eu saísse dos Correios. E o Delivery das Favelas, que é propriedade do Anderson, que é um empreendedor lá do Rio de Janeiro, eu conheci há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu tentei levá-lo para ser um prestador de serviço aos Correios por meio de um contrato da lei das startups, né, porque o Correios ele tem essa necessidade também de distribuir dentro das comunidades, e o Correio, à época, usava escolta para levar esse produto para dentro das comunidades, escolta armada, inclusive. E era uma dor, né, ainda é uma dor para os Correios,
levar esse produto, fazer essa distribuição dentro das comunidades. E o Anderson, ele trazia essa possibilidade sem usar escolta armada. Por quê? Porque o delivery das favelas, ele nasceu dentro da favela, né? E aí, com isso, eu conheci, tentei fazer com que o Correios o contratasse por meio da lei das startups, acabou não acontecendo, tem uma recente aproximação novamente agora, mas aí a gente acabou se tornando amigo. Eu falei, um dia, se eu sair dos Correios, eu quero trabalhar junto contigo, Anderson. Além de ter a minha consultoria, eu quero trabalhar contigo, porque eu acredito muito no projeto. E o delivery dessa vela, Sandra, ele nasceu por uma dor do próprio Anderson, que um dia tinha ali uma necessidade, e a necessidade não chegava dentro da comunidade, né? Não era entregue na casa dele. É uma segregação atávica, não? Isso. E aí, que inclusive era uma dor não só dele, era da filha, a compra era para a filha e tal. E aí ele transformou isso num negócio. Então ele é um empreendedor nato, ele vai passar aqui pela entrevista também com vocês, né? Ele acabou de vir da China, mas depois... Isso, é verdade. E aí eu me aproximei dele, né, no início do ano passado, no início de 2025, e atualmente assumi uma cadeira, né, dentro do organograma da startup dele. Eu sou diretor de growth, né, cuidando aí, né, das aproximações, trazendo ele para o mercado paulista também, porque ele já é forte lá no Rio de Janeiro. Hoje ele já entrega em mais de 100 comunidades no Rio. Traduz para a gente o que é growth. É você desempenhar junto à empresa uma responsabilidade pelo crescimento daquela empresa. É olhar e falar assim, quais são as conexões, o que comercialmente, o que de vínculo junto ao mercado precisa ser acelerado, precisa ser desenvolvido. E uma das habilidades que eu acabei desenvolvendo nos meus anos de Correio é conexão, né? Eu sou uma pessoa de bastante conexão, então eu estou trazendo o Anderson para apresentar ele para a empresa, para algumas outras empresas aqui em São Paulo, e fazer disso virar negócio. Porque no fim, né, eu falei, Anderson, a tua logística, o delivery das favelas, ele nasceu para atender uma dor, que inclusive é uma dor social, Sim, né, uma dor da sociedade em geral. A favela tem essa deficiência. A grande maioria das transportadoras e o próprio Correio tem dificuldade de entregar dentro da favela, mas ele não é um guia. Ele é uma empresa, ele emprega pessoas da comunidade para fazer entrega e fazer a coleta dentro da comunidade. ou seja, Então ele não cidadania na cabeça. na cabeça, para gerar negócio mesmo e fazer isso acelerar. Então eu vim com essa incumbência agora como diretor de growth, iniciei como conselheiro consultivo dele, né, ainda lá no meu finalzinho de carreira nos Correios. Aí, quando eu saí dos Correios, a gente criou essa cadeira dentro, né, do organograma do Delivery das Favelas. Então, eu estou responsável pelo crescimento aí e as conexões. E nada melhor do que trazer também o delivery para os disruptivos, né? E você me perguntou da minha proximidade com disruptivos. Eu conheci a Cris Lindner e a Inovate há algum tempinho, e o ecossistema eu fui apresentado também já tem algum tempo. Então, quando eu decidi vir fazer parte do Disruptivo, eu já vi muita coisa acontecendo, muita empresa tomando corpo, muita coisa sendo acelerada, e o ecossistema tomando esse vulto que está, né? Então, para mim, hoje, fazer parte do Disruptivos é algo que não só colabora para que a JF, que é a minha consultoria, seja muito mais mercado do que ela já é, mas também de poder colaborar dentro do ecossistema com os outros participantes do Disruptivos. Muito legal. Bom, então me conta uma coisa. Bom, você viu toda a trajetória pelo seu histórico de vida profissional, você viu toda a mudança da questão de logística de entrega, de correspondência, né? Perfeito. E hoje nós temos aí algumas sinalizações para um futuro de curto prazo que precisam ser ou observadas ou projetadas. Conta para mim um pouquinho do que é essa sua visão sistêmica da questão do e-commerce e dos deliveries. Perfeito. Ótima abordagem. Nos meus 25 anos de empresa, e eu sempre falo dos Correios com muito carinho, sabe, Sandra? Muito carinho mesmo, né? Boa parte do que eu conheço, boa parte do que eu trago como bagagem hoje, eu tive a oportunidade de desfrutar isso dentro da empresa. Sou muito grato aos Correios. Jamais você vai me ver falando mal da empresa que aonde por 25 anos eu permaneci, e sou muito grato.
E eu acompanhei realmente, eu entrei nos Correios no ano 2000, aonde na época a principal receita da empresa era a receita de monopólio, eram as cartinhas, né? As cartinhas. Naquela época, muitas faturas se chegavam em casa, né? Eu sou dessa época nos Correios, e eu vi um pouco do que foi a transformação, né? Eu posso dizer até, né, a grande parte do que foi a transformação digital que a empresa sofreu nesses últimos 25 anos. É a transformação realmente não só que o mercado provocou, a própria evolução que a tecnologia provocou, mas porque mudou também muito a forma de comunicação entre as pessoas, né? Então, antigamente se usava muito a correspondência. A gente pode se dizer que a partir de 2000, com a chegada dos computadores na casa das pessoas, e as primeiras redes sociais à época, quem não lembra aqui do Orkut, quem não lembra aí de outras ferramentas de comunicação que foram surgindo, né, e que agora já nem existem mais, mas isso foi mudando a forma das pessoas se comunicarem. E foi aumentando também a possibilidade de que essa digitalização que houve no mercado abarcasse também o varejo. E aí a gente começou a ter as primeiras vendas online, lá no início de 2000, né? Então, inclusive, na época, o próprio Correio, aqui me permita aí a empresa ainda citar um pouco do que é a trajetória, né? O Correios criou o e-Sedex, que foi criado especificamente já pensando que nós teríamos o avanço do comércio eletrônico no Brasil. E aí a empresa foi sendo adaptada, inclusive operacionalmente, porque é diferente você fazer ali a entrega de 200, 300 correspondências num dia e você fazer uma entrega de 50 encomendas. O processo é outro, né? São 300 casas que você vai levar uma correspondência e 50 casas que você vai levar uma encomenda para cada uma delas. Então, muda a operação, muda a forma em que você faz esse agrupamento, o tratamento. Então, dentro do que é o processo do Correios, então houve uma aceleração também por conta da automação que foi sendo necessária, né? A própria digitalização também de tudo aquilo que era o serviço, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar por 10 anos em Brasília, onde é a sede principal dos Correios, que rege os Correios no Brasil, e cheguei uma época a chefiar o departamento de canais digitais. Então, você vê o próprio Correio ofertando para os clientes, né, uma forma de interação com os Correios na forma digital, né? Então, isso acelerou muito o crescimento da empresa com o e-commerce. E hoje, a principal receita dos Correios é É. é encomenda, né? O Correios deve ter aí por volta de um faturamento anual de uns 20 bilhões de reais, né? Você pode colocar isso aí que provavelmente uns 70% hoje deve ser só de encomendas. Então, o que é monopólio, aquilo que é a cartinha, ou seja, né, o postal está cada vez mais tendo menos demanda, né? Então, a empresa foi se adaptando. E eu tive a honra de fazer parte de alguns projetos, né, de implantação dessa digitalização, né? Um dos projetos que eu fiz parte nos Correios, isso me dignifica muito desse projeto, que é o projeto de radiofrequência, que é a identificação usando a tecnologia do RFD, né, para você detectar, né, o trânsito de encomendas dentro do fluxo postal, né, sem colocar a mão na encomenda. Eu Só na fiz parte desse leitura projeto, digital. tudo pelo digital. Então, é uma transformação real que aconteceu na empresa e o que ela entrega hoje, né? Então, muita coisa aconteceu nesses últimos anos. Ou seja, aí você pegou toda esta experiência que não é pouca e conta para nós então como é que você trouxe para o lado de cá. Ótimo. Dentro dos Correios, Sandra, eu posso te dizer que eu sempre fui um empreendedor, né? Eu sempre acreditei muito em projetos, participei de vários projetos que nasceram do zero e acabaram tendo uma entrega muito real e para a sociedade brasileira, né? Porque a empresa ela tem esse, né, essa cara de Brasil, ela está Aham. presente em todos os municípios do país. E por ter essa vertente de acreditar muito no empreendedorismo e de me relacionar muito com clientes, eu também fui gestor comercial nos Correios, dando suporte, dando consultoria para clientes de Correios, e aí eu sempre enxerguei que o Brasil que a gente quer é um Brasil que passa pelo empreendedorismo, né, que transpassa até o empreendedorismo. E eu tinha essa vontade, né, de me preparar para um dia, saindo da empresa, ser um empreendedor, né? E imaginava transformar
todo esse meu conhecimento, toda a minha formação acadêmica também em uma consultoria, em uma empresa que pudesse trazer esse know-how adquirido, né, e facilitar a vida de quem fosse trabalhar comigo ou para quem eu fosse prestar serviço. E a transformação que eu trago, hoje eu oferto pela JF Soluções Empresariais, a minha consultoria, é olhar para aquilo que o cliente tem de necessidade em sua operação e fazer uma transformação. Fala assim, o que você acredita que esteja deficiente na sua operação hoje? Eu ouço o cliente, faço a análise, visito, comprovo presencialmente e aí faço a oferta de algumas soluções, que pode passar pela transformação digital, pela melhoria de processo, um novo vínculo comercial, por uma expansão de atendimento, por uma melhoria, por exemplo, de relacionamento com o cliente. Então, eu acabo enxergando a empresa do cliente na sua totalidade e detectando em qual das fases do que é o processo dele ali, né, seja um processo produtivo ou um processo meramente operacional, e a gente fazer proposituras de melhoria realmente de processo. Qual é o porte desse cliente? Assim, dá um exemplo, pode ser um dropshipping, pode ser uma loja de brinquedos, pode ser uma, sei lá, uma editora? Pode ser, com certeza. Eu tenho um carinho muito grande, até porque também sou professor pelo Sebrae, né? Eu tenho um carinho muito grande pelos MEIs e pelas pequenas empresas, né? O microempresário individual e as pequenas empresas, não que eu não atenda média e grandes empresas, gosto também, mas eu tenho um carinho muito grande pelo pequeno, né? E ajudando o pequeno, a gente acaba também se ajudando, porque a gente aprende muito também com as deficiências, ou mesmo até com as vitórias que esses pequenos têm. Então, porte de empresas que eu mais lido hoje são os pequenos. As pequenas empresas. Que interessante. E, assim, qual é o maior nó deles? Com a dor, que é uma gíria de mercado, né? Qual é a dor desse segmento? Sandra, eu posso te listar algumas, na verdade, né? Uma só eu estaria sendo, às vezes, aqui até muito simplista. Mas deve ter um recorte, assim, linear. Tem. O pequeno, ele tem muita dificuldade, por incrível que pareça, com fornecedores, né? Inclusive, eu ministrei um treinamento esses dias, falando especificamente do relacionamento do pequeno com o fornecedor. Até porque quem vender em alto volume, porque via de regra a margem vai ser maior e assim por diante, né? Mas o pequeno, ele tem essa dificuldade de comprar porque ele é pequeno, ele compra pequeno, muitas vezes ele não tem tanto limite de crédito, muitas vezes ele também tem dificuldade para orçar mais de um fornecedor. Então, o pequeno hoje, quando ele não é mesmo quando ele é o produtor, porque ele vai precisar buscar matéria-prima, né? Ele tem bastante dificuldade com fornecedores. É uma dor muito comum no pequeno, com fornecedores. Pelo que eu entendi, o mercado olha para aquele pequeno, a rentabilidade vai ser pequena, então eu deixo de lado, eu vou atender o médio e o grande, é isso? Perfeito, perfeito. Que são negociações que às vezes demoram mais com o médio e com o grande, mas quando ela acontece, é um dinheiro maior no caixa da empresa também, né? Então, o que eu costumo colocar para empreendedores? Você tem algum concorrente na cidade? Nossa, eu tenho vários. Então, por que você não forma com ele uma cooperativa e essa cooperativa, então, eu sou fã do associativismo. Unir força, olha Unir a forças. sacada. Você, microempreendedor, vai lá, bate na porta do seu concorrente, dá a mãozinha para ele e vocês juntos fazem uma barreira. Perfeito. Simples assim, é isso? Simples, Que simples, maravilha. né? E a gente não pode, né, de fugir de algumas técnicas básicas, né? Você tem, enquanto pequeno, você não pode deixar de fazer 3 orçamentos mínimos, né? Para essa questão da dor do fornecedor, né? Você tem que fazer, no mínimo, 3 orçamentos, você tem que listar muito bem e acompanhar muito bem o seu estoque, né? Não pode vencer coisas no seu estoque. Então, se você tem ali, principalmente para aqueles que são do segmento de alimentação, Sim. tem que ficar muito, muito esperto. Então, Nossa, não adianta você querer um poder de barganha legal com um fornecedor se você mesmo não controla bem o teu estoque. Se você não sabe que você vai comprar repentinamente, você vai pagar mais caro, né? Então, ou seja, você tem, assim, na área de alimentos e bebidas, que é uma coisa sim, mais
frágil, né? sim, Você tem que ter um processo de estoque, uma visão sistêmica das demandas, para perfeito. poder fazer a compra de forma precisa, Sim, porque senão você vai gastar dinheiro de alguma forma, ou no desperdício ou na falta. perfeita, perfeita análise. E eu trago um pouco de uma metodologia que fez muito parte da minha vida profissional, inclusive tenho também um treinamento específico sobre isso, Sandra, que é o tripé da sustentação profissional. Eu trago essa visão para esse pequeno empreendedor. Você tem que ter conhecimento, né? Não adianta você querer empreender sem ter o conhecimento mínimo daquilo que você vai Vai entregar como o estudar, teu cara. produto. Você tem que conhecer, você tem que estudar, você tem que se formar naquilo, porque a hora que você for vender o teu produto tem que ser o melhor. Então, é a primeira perninha do tripé. Você tem que ter visão sistêmica. O que é visão sistêmica para quem não sabe? Ótimo. Só para. Ótima pergunta. A visão sistêmica, ela se encaixa em você enxergar o todo na completude do que é a observância daquilo que está acontecendo. Então, Por exemplo, você tem um terreno, né? uhum, É como se você pusesse um drone lá em cima e mapeasse o terreno para ver onde você vai botar cerca, onde você vai botar, onde você vai plantar uma árvore, onde você vai construir sua casa, alguma coisa assim? perfeito. Vou trazer uma visão de processo para espelhar a visão sistêmica. Dentro de uma empresa, eu tenho ali uma montagem como se fosse, vamos lá, um carro, né? Um carro nasce, e as peças vão sendo colocadas dentro de uma linha de produção. Se você na linha de produção ficar preocupado somente em colocar, você é incumbido de colocar, por exemplo, o volante, que é já no finalzinho mesmo, tá? Eu sei que hoje existe automação para isso, mas vamos colocar como se fosse uma montagem manual de um carro. Você é responsável por colocar Se ao colocar o volante tiver alguma outra peça que vai ser colocada após o volante, qual foi a sua preocupação na hora de colocar o volante pensando na outra peça que vai entrar depois? Então, eu tenho que ter, na minha visão, olhar quem veio antes e quem vem depois. E não olhar somente a mim. Ah, a minha missão é colocar o volante, depois os outros que se virem. Não. Então, visão sistêmica, eu tenho que entender. Eu sei quais são todos os produtos da empresa que eu trabalho, eu conheço o relacionamento com o cliente na empresa que eu trabalho, eu conheço o financeiro da empresa que eu trabalho, eu conheço a gestão de pessoas da empresa que eu trabalho, eu conheço a área educacional corporativa da empresa que eu trabalho, ou seja, eu tenho que conhecer um pouco de tudo dentro da empresa para ter essa visão mais ampla para aquilo que eu for executar não influenciar nem positivamente sim, mas não influenciar negativamente o que vem depois. Ou a minha atividade também não ser prejudicada por algo que veio antes. Então, visão sistêmica é olhar na completude tudo que é dentro da empresa. E não importa o tamanho do gestor, se ele não tiver essa visão sistêmica, Perfeito. ele vai ter mais dores, não? Sim, com certeza, vai ter mais dois. Inclusive, olhar também concorrência, olhar mercado, visão sistêmica é do todo, né? É, ter uma cabecinha assim com um monte de olhinhos para todos os lados. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, para completar, né, o tripé da sustentação profissional, que eu trago essa metodologia para apoiar o pequeno empresário, é a postura profissional, que é algo que, assim, de forma muito corriqueira acontece, né? É o como você se relaciona. Não só se você é um pequeno empresário e tem um, dois, três colaboradores na sua empresa, como você se relaciona com esses trabalhadores? Como você se relaciona com o seu concorrente? Como eu me relaciono com o meu cliente? Como eu me relaciono até muitas vezes com a sociedade que eu estou inserida? Como eu me comunico? Qual é a minha postura? O que eu quero passar enquanto comunicação para o meu cliente, para o meu parceiro, para o meu concorrente, né? Então, a postura profissional muitas vezes derruba uma empresa por completo, né? Sério? É assim Então, mesmo. formando o tripé, né? Conhecimento técnico, visão sistêmica e E postura. postura profissional. Entendi. E eu imagino que quanto menor for o empresário, o empreendimento, mais exposto a esses riscos ele está, não? Sim, Porque qualquer impacto é muito grande. sim. E aí, sendo ele, às vezes, um microempresário individual, ele fala,
Ok, eu enxergo tudo porque sou eu que faço tudo aqui. Eu faço o financeiro, eu compro a matéria-prima, eu produzo, eu vendo, né? A gente tem, por exemplo, na minha cidade, né, feirantes lá, em que ele trabalha na feira, ele é o produtor do produto que está ali sendo vendido, ou seja, ele é um microempresário individual. Então, às vezes, ele não se preocupa que uma atitude, de uma postura que ele teve, o negócio dele não está indo bem, porque alguém reconheceu uma postura errada nele, né? Seja num relacionamento com o cliente, seja uma mídia social, seja uma forma em que ele se expressou com o fornecedor. Então, infelizmente, acontece com todos. Interessante. Então, agora vamos chegar nos disruptivos. Perfeito. Então, como que você atua dentro desse ecossistema Uhum. e como que você enxerga esse processo do qual nós fazemos parte com muita honra? Eu queria que você contasse um pouco disso e, assim, os desdobramentos, um deles a gente já falou, que é o Delivery das Favelas, Perfeito. mas a gente enxerga muitas outras conexões. Você já tem uma visão bastante refinada disso, eu queria que você contasse para a gente. Perfeito. Sandra, um dos meus lemas profissionais de que ninguém vive sozinho, eu acredito muito na conexão. Muito por conta de tudo que eu experimentei na minha vida, né? Se eu cheguei aonde eu cheguei, aonde eu estou hoje, né? Foi porque eu tive pessoas no meu percurso que me ajudaram muito. Um amigo de trabalho. E o ecossistema, né, o Disruptivos, para mim, ele traz isso, ele traz essa conexão facilitada para que esse apoio de todos que estão, a gente possa fazer algo junto e cada um fazendo o seu muito bem feito, ajudar o outro a fazer melhor, né? Então, e o próprio nome, né, Disruptivos, é realmente, quando você traz algo que é disruptivo, é algo que muda cenário, é algo que não é comum, e essa conexão dentro do ecossistema, eu acredito que ela fortalece para a gente fazer uma entrega diferente à sociedade brasileira, né? Então, todos os empresários que aqui estão, todo mundo que está sendo acelerado, todo mundo que está aqui compartilhando e ajudando o outro, ele pode, ajudando o outro, também ser ajudado. Mas não é uma ajuda por caridade, não é uma ajuda porque a gente acha que é bonito fazer e receber os louros de ter ajudado. Não, é uma ajuda que gera conexão, que gera compartilhamento, que gera criação e gera expansão, né? É realmente tornar esse ecossistema fazer parte de que a sociedade o reconheça, inclusive como transformador. Eu tenho uma convicção comigo, né, de que quando você ajuda o outro, antes de mais nada, né, a sua disposição em ajudar já é uma colaboração própria, né? Já é algo que você está se transformando internamente. Então, o ecossistema, para mim, ele traz isso, essa conexão poderosa de eu ter pessoas para me ajudar, não somente no meu projeto, mas eu ajudar também no projeto dela. Quer dizer, uma colaboração. E agora, para a gente concluir aqui a nossa conversa, Sim, que está qual maravilhosa. é maravilhoso, maravilhoso. Qual é como que você projeta, sei lá, para daqui a 5 anos, as entregas de todas essas iniciativas, não só a sua, mas a do Anderson, a nossa, da Cris, enfim. Quando você olha de cima esse ecossistema, o que você imagina que possamos entregar para a sociedade daqui a pouco? Sandra, nossa, muito bem colocado por você. Aqui, o interesse, ele é maior apenas do que interesse próprio. Ele é um interesse mútuo. Então, essa conexão, levando todo mundo com um interesse mútuo, ele acaba facilitando muito mais. A gente vive hoje numa sociedade que ela consome tudo muito rápido. Ela consome tudo muito rápido. Os prazeres são muito instantâneos, né? E quando você tem esse instinto que é o de ajudar o outro, mas também ser ajudado, e aí essa colaboração mútua, ela faz uma renovação tão grande que ela acaba propiciando o bem de uma forma muito natural e ela fica muito mais fixada, ela é mais duradoura, ela não é instantânea como algumas coisas que a gente vê na sociedade hoje, né? Então, quando eu tenho
várias empresas dentro de um ecossistema, se ajudando mutuamente e fazendo uma entrega diferente para todos esses clientes, e essa sociedade, enquanto cliente, também enxergando essa colaboração, ela passa a falar: poxa, eu preciso pertencer também a esse ecossistema, né? E muitas das vezes a dor transformada na entrega de todos os produtos dessas empresas que estão dentro do disruptivo, ela soluciona uma dor que ela vai ser realmente sanada, ela não vai ser ali instantânea. Eu Não vou é uma curar. maquiagem. Não, isso, perfeito. Não é uma maquiagem, né? As nossas entregas enquanto empresas dentro do ecossistema, dentro do disruptivo, ela tem que ser realmente para sanar uma dor, para tirar, excluir, não ter mais aquela dor, né? Aí o cliente pode ter outra dor, a sociedade pode Claro. ter outra dor, e a gente vai sanando as dores dessa sociedade e mostrando que essa união, ela é uma união verdadeira. Ela é uma união verdadeira. Uma das coisas que às vezes me entristece é quando você vê uma empresa que só enxerga números. O cliente é um número, o cliente é receita. O que eu entreguei para aquele cliente? Meu produto está realmente, meu serviço está realmente solucionando a dor daquele cliente? A gente tem todos os princípios de marketing que evoluíram tanto nesses últimos anos, tanto academicamente falando, quanto mercadologicamente falando, mas e a sociedade, ela é melhor? Entendi. Ela é melhor? A minha solução entregou algo melhor para esses clientes? Esses clientes, tendo a sua dor sanada, ele é melhor na sociedade também? E você acha que a gente vai entregar alguma coisa melhor para a sociedade daqui a 5 anos? Muito. Acredito muito. Acredito muito. A expansão de tudo que está acontecendo com os disruptivos, né, isso é algo que não só deixa claro para mim que é uma entrega diferente para a sociedade, como a gente já sabe que alguns resultados já estão acontecendo e de que essa transformação ela vai abarcar, inclusive, para mim, outros segmentos da sociedade, né? Quem sabe a gente consiga também fazer mudanças para a renovação política, para a renovação das instituições, para a renovação do que é a organização da sociedade como um todo. Eu acredito muito no ser humano. Acredito muito no ser Muito bom. humano. Muito. Olha, eu fiquei animada aqui, viu? Muito bom. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Obviamente que a gente vai trazer mais novidades daqui a pouco nesse trajeto dessa construção desse novo Brasil, dessa nova sociedade. E a gente vai contar tudo para vocês e muito provavelmente muitos de vocês estarão conosco nessa trajetória. Super obrigada. Eu que agradeço. Super obrigada. Até breve. Obrigado. Nossa, mulher, dá para ficar umas 10 horas conversando com você. Que é isso?